Bíblias em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Mas antes de fazermos a leitura, vamos ter um tempo de oração. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença e sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, quebra o jugo, quebra correntes, quebra cadeias. A Tua palavra, Senhor, tira todo o engano. Ó Deus, a Tua palavra estabelece a verdade, estabelece, ó Deus, a transparência, estabelece aquilo que é o correto. Ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que a igreja é coluna e baluarte da verdade na sociedade, Senhor, que a igreja do Senhor possa ser edificada, ó Deus, construída na unção do Teu Espírito Santo. Cada pessoa aqui seja abençoada nessa manhã com a Tua palavra, que possa falar ao coração delas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Semana passada eu falei de Jó, hoje eu quero falar de Noé. Quem não assistiu a mensagem do domingo passado, temos no canal do YouTube, Missão Cristã Internacional. Mas vamos ler então Gênesis 6, 8. A palavra antes, os textos, né, que vem no capítulo 6, antes do verso 8, antes de fazer a leitura do 8, deixa eu contextualizar. Depois de algum tempo que Deus havia criado o homem, e o homem tinha se multiplicado sobre a terra, o homem chegou a um nível de corrupção tão terrível, que Deus olhou para a humanidade e Deus só via coisas más, só via podridão, só via pecado, só via corrupção no gênero humano. Então, a Bíblia fala sobre todas essas coisas estranhas que estavam a se passar no mundo, e Deus estava triste com tudo isto. E então, entre esse texto aqui, Gênesis 6:8, no meio dessa confusão toda no planeta Terra, a Bíblia diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, tinha um homem que Deus conseguiu olhar que ele era diferente, ver um homem diferente. Verso 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, era um único. Irmãos, ele fazia parte de uma geração, Noé fazia parte de uma geração que as pessoas tinham abandonado a Deus. As pessoas tinham deixado Deus de lado e as pessoas queriam provar tudo que o mundo poderia oferecer a elas. Tudo que o mundo pudesse oferecer, essas pessoas provaram. As pessoas estavam a tentar de tudo. É como se fosse assim, tipo, eu já provei isto, mas isto já não me satisfaz, eu quero mais. É tipo uma pessoa que começa a consumir, começa a ficar dependente, né, de químicos, de algum tipo de droga, e no início aquela pessoa olha para a gente e fala assim, afinal, o que eu uso é tão pouquinho que não me faz mal, que não me prejudica, mas aquele pouquinho já não satisfaz. Com o passar do tempo, aquela pessoa vai querendo mais, ela passa para outro tipo de droga, e ela vai mudando, vai passando para outros tipos, até que ela vai para drogas daquelas mesmo que causa dependência terrível, e quando a pessoa vê, ela já não tem controle sobre a sua própria vida. E nos dias de Noé, acontecia algo terrível, as pessoas queriam provar de tudo que era possível, algo mesmo muito estranho. E é interessante que houve um homem que não ousou viver da mesma maneira dos seus contemporâneos. Porque nós temos uma tendência de irmos com a manada. Nós temos a tendência de seguirmos o que as pessoas à nossa esquerda e à nossa direita estão a fazer. O estilo de vida dessas pessoas, de alguma maneira, nos contagia, e realmente isso socialmente falando, é provado que pessoas que crescem em determinadas regiões da cidade, em alguns bairros da cidade, essas pessoas elas têm alguma tendência conforme aquilo que elas presenciam no bairro onde elas crescem. Isso é inevitável. Agora tenta imaginar em que não era um bairro que estava corrompido, mas era toda uma geração corrompida, e um homem conseguiu viver de maneira diferente do resto. Irmãos, Noé recebeu o elogio de Deus. Irmãos, Noé fez algo que não é fácil nenhuma pessoa fazer. Irmãos, nós precisamos de modelos para seguir. Interessante, esses dias, um casal aqui na igreja, jovenzinhos, eles ficaram noivos com um projeto de casamento, e eu participei ali daquele momento, rapidinho, do noivado, e há uma frase que o rapaz disse-me, que mexeu comigo. Ele disse assim: eu estou a fazer isso porque o tempo que eu frequento esta igreja,
eu vi casais, e eu vi casais vivendo vida normal de casal, e isso mexeu comigo, isso me inspirou. Nós precisamos de modelos. Agora tenta imaginar Noé, tente se colocar no lugar de Noé, que não tinha bons modelos. Noé só tinha modelos terríveis. A geração dele estava por completo corrompida, mas Noé, a Bíblia diz que ele conseguiu se diferenciar numa geração corrompida. Olha o versículo 9, Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e a Bíblia tinha acabado de falar, discorrer, que os seus contemporâneos era da pior laia possível. E Deus, então, chama Noé e diz, Noé, você é o único. Você é o único que salvou. Você é o único que se mantém ligado a mim. A Bíblia diz, Noé era o único que ainda andava com Deus, com temor de Deus. Irmãos, estamos a viver numa época em que nós estamos a nos aproximar dos dias de Noé. E nós vamos ter que tomar uma decisão, se nós vamos ser diferentes da nossa geração, ou se nós vamos ser como Noé conseguiu ser, ou se vai ser mais fácil, e é mais fácil e mais cômodo nós seguirmos o caminho da maioria. Deus chama então Noé, e diz assim, Noé, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este homem é carnal, a natureza humana, o gênero humano é demasiadamente corrupto. E então a Bíblia diz que Deus deu, então, 120 anos ainda de vida para aquela geração, para a raça humana. Então, em 120 anos, Deus iria exterminar a raça humana. Então, um dia Deus chama Noé e fala assim para Noé, constrói-me uma arca. Eu vou destruir sim o gênero humano, mas eu não tenho como destruir, você vai ficar. Você, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas vão ficar. Então, Deus dá esse desafio para Noé. Noé é apanhado de surpresa. E Noé agora recebe um projeto para construir um grande barco, como nunca havia existido. Só para vocês terem uma ideia, a engenharia, né, digamos assim, para a construção de barcos, ela evoluiu tanto nas últimas décadas, é uma coisa de louco. Na época que foi construído o Titanic, toda a gente já ouviu falar do Titanic? Tem gente que nunca ouviu falar do Titanic, só conhece pelo filme, por causa do filme. O filme, você já viu? E o Titanic, na época que ele foi construído, era o maior barco da época. Eu fui ver agora, não faça essa pesquisa aqui agora, senão você não vai ouvir a mensagem. Mas eu já fui ver a comparação entre o tamanho do Titanic com o maior barco de hoje. O Titanic ficou pequeno, irmãos. Entende? Então, nós estamos a falar, então, o Titanic ficou pequeno em relação ao maior barco que há agora atualmente. Então, realmente, irmãos, a tecnologia, ou seja, o mundo está a mudar muito rapidamente, desenvolvimento muito rápido. E se eu te disser que a arca que Deus mandou Noé construir, ela não era pequenina. Nós estamos a falar de quase 5.000 anos atrás. A história de Noé é mais ou menos 5.000 anos atrás. Em 5.000 anos atrás, Deus deu um projeto para um homem que não tinha uma empresa de construção de barcos. Deus deu um projeto para um homem que não era um empresário do ramo de barcos, que possivelmente nem morava perto do mar. E Deus deu um projeto para ele e fala, aqui está um projeto para você construir um barco com essas características todas. Irmãos, e se eu te disser que o barco, a arca que Noé construiu é apenas 1/3 do tamanho do Titanic, mais ou menos, aproximadamente. Para 5.000 anos atrás, e outra coisa, um detalhe importante, a proporção da arca que Deus deu, do modelo, comprimento, largura e altura, sabia que essa proporção da arca foi usada por milhares de anos, sem ser alterada, a mesma proporção, há poucos séculos atrás, que eles tiveram coragem de mudar a proporção de um grande barco. Sempre seguia a mesma proporção. É interessante que Noé, é outro ponto que eu quero colocar aqui, Noé recebeu, então, uma missão de Deus. Construir uma arca. Qual é o objetivo da construção dessa arca? Quando vier a condenação no mundo, houver
para que haja pelo menos algumas pessoas que venham a ser salvas. Vou dizer novamente, qual era o intuito da construção da arca? Para que quando viesse o julgamento sobre o mundo pelo dilúvio, que houvesse pelo menos algumas pessoas que pudessem sobreviver. Este era o projeto de construção. Noé aceitou o projeto e começou a construir. Irmãos, como eu disse, ele não tinha uma empresa, ele tinha 3 filhos. E começaram a construir aquela arca. A Bíblia não diz em quanto tempo eles construíram, quantos anos. Algumas pessoas se aventuram, mas se a gente fizer um estudo minucioso mesmo do texto, usando apenas o texto mesmo da nossa Bíblia, nós não vamos chegar a quanto tempo Noé levou para construir aquela arca. Mas eu garanto para vocês que não foram poucos anos, sim ou não? Para a estrutura daquela época. Eu fico a imaginar Noé construir aquela arca. E quero passar uma outra informação para vocês. Enquanto Noé construía a arca, curiosos chegariam, sim ou não? Curiosos viriam perguntar. E quando esses curiosos perguntassem, tenta imaginar Noé e os seus 3 filhos fazendo uma viagem para buscar árvores, para cortar árvores, para usarem a madeira para a arca. Aí Noé e os 3 filhos vão, cortam as árvores e vão transportando os troncos. Então, algum familiar, algum vizinho, com certeza, alguém chegava, sempre chegava e dizia, que loucura é essa que você vai fazer? Aí Noé explicava, o gênero humano está corrompido, Deus vai trazer um julgamento através de um dilúvio, águas virão sobre a terra durante muitos dias, e Deus disse-me para construir uma arca para aqueles que estiverem justos entrarem nela. Qual é a reação das pessoas? Primeiro, esse cara acha que fala com Deus. Primeira loucura, ele acha que fala com Deus. Ele acha que ele ouve Deus. Depois, ele acha que ele é o bonitão, porque Deus escolheu ele. Uau! Ele acha-se tão importante que acha que Deus deu um projeto para ele construir. E ele acha-se tão melhor do que nós aqui, o resto das pessoas, que ele acha que Deus vai salvar eles e está chamando a gente ainda de pessoas pecadoras. Ah, crápula. Irmãos, mas a Bíblia diz, vamos ler 2 Pedro 2,5. A Bíblia diz que mostra que enquanto Noé construía a arca, ele pregava a justiça. Não foi o apóstolo Pedro que disse isso? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé não era apenas alguém que construía uma arca, era alguém que pregava a justiça. As pessoas da época de Noé tiveram a oportunidade de ouvir a pregação da justiça. Elas é que não acreditaram, e elas é que não quiseram se converter a Deus, elas que não quiseram andar com Deus, que não quiseram mudar a sua vida. Mas ainda assim, Gênesis 7,5 diz que o modelo que Deus deu a Noé foi irrepreensível. Noé construiu a arca com todos os detalhes dados por Deus. Então diz, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, se eu não me engano é aqui na Holanda, alguém resolveu, um crente, um cristão, resolveu fazer uma cópia, uma réplica da arca. E ele fez com todas as medidas bíblicas. Irmãos, e isso está disponível, é um lugar turístico hoje. A pessoa vai, entra ali e consegue entrar em todos os compartimentos da arca conforme está escrito na Bíblia. E virou um lugar turístico ali. Eu sei que há um outro lugar também que fizeram também uma réplica da arca. Irmãos, fazer uma arca daquela era de uma engenharia para a época, um desafio tremendo para aquela época, principalmente para uma família só construir aquilo. Mas Noé foi fiel. Quero dizer o seguinte, Noé foi fiel no projeto, no modelo da construção da arca. Ele ousou acreditar na loucura de Deus. Ele ousou acreditar que realmente viria chuva. Aí entra uma outra questão. Muitas pessoas têm dúvidas. Antes do dilúvio, já havia caído chuva sobre a terra ou não? É assim, nenhum estudioso que seja honesto, que possa estudar realmente apenas o texto bíblico, poderá afirmar com certeza se já havia chuva ou não. Há dúvidas sobre isso. Eu pessoalmente, acredito que já chovia antes do dilúvio, por causa de algumas questões, de alguns textos da Bíblia.
mas também tem outros textos que confrontam, mas também por uma questão científica. Eu acredito que já havia chuva. Alguém fala assim, pastor, mas se havia chuva, então não havia arco-íris? Sim, havia chuva e havia arco-íris. E qual o problema? Deus não fez o arco-íris. Não é necessariamente isto, que Deus tenha que ter feito o arco-íris no dilúvio. O arco-íris, toda vez que chovia, aparecia. Só que depois do dilúvio, Deus decide usar o arco-íris como o sinal da aliança. Igual, por exemplo, esse meu anel aqui já existia. Eu é que um dia resolvi usar como sinal da minha aliança com a minha esposa. Entende? Então, agora aqui a questão é... outra questão que as pessoas têm dúvida é, foi um dilúvio mundial, todo o planeta Terra, ou foi o que a Bíblia diz que foi em todo o mundo conhecido da época? Então, essa é outra dúvida. Se foi um dilúvio que pegou todo o globo como conhecemos hoje, ou se foi um dilúvio que pegou todo o mundo conhecido da época. Então, essa é outra questão. Não vamos entrar por aí, mas independente disto, o que é certo é, nunca havia chovido como choveu antes. E nunca houve chuva como aquela também depois. Só para vocês terem uma ideia, há pouco tempo aqui, 2 meses talvez, teve uma chuva terrível aqui em Lisboa. Irmãos, choveram algumas horas em Lisboa. Poucas, eu não lembro quantas horas de chuva seguida. Irmãos, alagou Lisboa. O pessoal já estava a surfar em cima dos seus próprios carros. Assim. A gente faz brincadeira para não chorar, né? Mas muita gente teve medo ali. Irmãos, Lisboa, bastou algumas horas de chuva, Lisboa ficou alagada. Lá no norte de São Paulo, no Brasil também, semana passada, alagou, muitas pessoas morreram. E foram poucas horas de chuva. Agora tenta imaginar 40 dias e 40 noites sem parar, caindo água. Não há hipótese, irmãos. 40 dias e 40 noites sem parar. 10 horas sem parar já acaba com a maioria das cidades. As cidades não estão preparadas para isso. E é interessante, então, que Noé, ele foi fiel a Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é que nós temos que aprender, né? Nós temos que ser fiéis, mesmo nos tempos difíceis. Pode repetir comigo o tema da mensagem? 1, 2 e... Permaneça fiel em tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Irmãos, Noé foi abandonado pela família, foi rejeitado pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Ele foi deixado. Por quê? Porque ele resolveu acreditar em Deus. E toda gente que resolve acreditar em Deus, durante um tempo, passa-se por louco. Mas há aquela frase que eu acho muito interessante. Toda a gente dizia que Noé era louco, até o dia que choveu. Até o dia que choveu, Noé era um louco que dizia que ouvia de Deus, que tinha um plano de Deus, que tinha um projeto de Deus. Irmãos, Noé, um homem exemplar, um homem irrepreensível, admiro Noé, como que ele teve coragem de continuar a gastar dinheiro. Veja bem, Noé, irmãos, gastou todo o dinheiro dele. Eu fico imaginando, eu tento imaginar o seguinte, se fosse alguém aqui de Portugal, e Deus falasse assim, corta madeira e constrói uma arca. O cara começava a construir a arca, depois vinham os amigos e os familiares e falavam assim, rapaz, você está gastando os dias da sua vida. Vamos ver o que Noé gastou? Gastou o quê? Os dias da sua vida. Era o seu trabalho. E Noé devia ser um homem com posses. Para ele fazer o que ele fez, ele devia ser um homem rico, irmãos, próximo. Então ele gastou os seus dias para construir a arca, e gastou o seu recurso, o seu dinheiro, e envolveu, outro detalhe, envolveu toda a família no projeto. Eu tento imaginar quantas pessoas não tentavam dissuadi-lo todo dia. Para com isso, rapaz, vamos gastar dinheiro. Eu tento imaginar alguém aqui de Portugal, olhando lá a arca já quase construída. Rapaz, isso aqui dá para a gente fazer uns 50 T2 aqui. Imagina, 50 T2 para a gente alugar. Imagina, nessa situação. Ô Noé, vamos usar essa arca aqui para fazer uma outra coisa? Vamos mudar, reverter esse projeto? Aí Noé falou assim, não, gente, eu vou fazer o projeto de Deus até o final. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 7, 6. Olha o que diz. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Ninguém mais
mudou de vida enquanto ele pregou. Sabe aquele pregador terrível, hein? O ministério de Noé. Quantos anos você pregou? Imagina que ele levou 30 anos para construir. Você pregou 30 anos. Quantos se converteram? Ninguém. Uau, irmãos, aquele povo era difícil. Mas a minha preocupação não é essa, que aquele povo era difícil. Mas o nosso mundo está a caminhar para um tempo parecido com os de Noé. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Hebreus 11:6, por favor, rapidamente. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, olha o que diz, que lindo, irmãos. Pela fé, Noé, foi tudo feito pela fé. Não havia razão para aquela coisa. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Qual era o objetivo da arca, irmãos? Para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Sabia que a mesma arca que salva a família de Noé é a mesma arca que... Por que esta arca condenou o mundo? Porque Deus só trouxe a chuva quando Noé, o justo, estava salvo. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca de fora, do lado de fora Deus fechou. Então é o seguinte, se Noé levasse mais 10 dias para fazer a arca, o povo ainda ia viver mais 10 dias. Porque no dia que ele entra na arca, ele condena o mundo. É duro isto, né? Pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aí a gente começa a ver uma clareza. Justiça que vem da fé? Sim. Porque esta história de Noé, ela é uma história real, mas que ela é também uma analogia para com uma história que viria milhares de anos depois. A história da arca, de Noé e da arca, ela se assemelha, ela tem algumas similaridades com a história da igreja. E com a história dos crentes. Então vamos lá ver? Mateus 24:37. Jesus, perguntaram para Jesus, quando será a tua vinda? A terra, a tua segunda vinda, a tua volta. Jesus disse, neste momento ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Naquele momento Jesus não sabia. Alguém fala assim, nem Jesus sabe na hora que ele vem, né? De hora para outra o pai fala, vai, desce filho. Calma, irmão, não é assim não. Jesus não sabia da hora, ele não sabia quando ele era homem, estava como homem apenas aqui na terra. Ele disse, nem os anjos, nem o filho do homem sabe a hora. Não sabe. Mas hoje, irmão, Jesus sabe. Jesus sabe. Mas é interessante que Jesus respondeu, e agora Mateus 24:37. Pois assim, aí Jesus fala assim, para eles estarem atentos. Pois assim como foi nos dias de... Então a vinda de Jesus tem alguma similaridade com os dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, quantos dias anteriores ao dilúvio? 1, 2, 3, 4... Nos dias, nas semanas, nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas não sabiam que morreriam. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas o quê? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Peraí, irmãos, uau, algumas pessoas pensam assim, olha, Jesus vai voltar? E o mundo, como que o mundo vai estar? Irmãos, o mundo vai estar normal. A Primark vai estar aberta. McDonald's aberto. As pessoas as quintas de casamento vão estar a funcionar. As pessoas vão estar a se casar. O shopping vai estar aberto, amém? Aleluia, alguns dizem amém. É vida normal. Irmãos, eles foram surpreendidos. Uau. Versículo 39. E não perceberam,
senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas pensam assim, não, gente, vamos ficar despreocupados, Jesus não vai voltar agora. Que isso? Fica despreocupado, a gente pode viver a vida. Vamos pecar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Vamos transgredir mais um pouco? Vamos! Quero dizer o seguinte, irmãos. Deus deu um projeto para Noé construir uma arca de salvação. Mas Deus deu ao seu filho Jesus também um projeto para construir uma arca de salvação, que é a igreja. A igreja é a arca da salvação da nossa geração. Na nossa geração, há uma arca que está a ser construída para colocar ali dentro os salvos. Glória a Deus. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e ninguém vai atrapalhar esta construção. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, contra a minha igreja, contra a minha arca. Sabe, irmãos, Jesus nos chamou para construir esta arca com Ele. Nós somos cooperadores de Jesus. Nós somos servos de Jesus na construção da arca da nossa geração. Então, assim como Noé parecia um louco construindo uma arca que não fazia sentido para a sua geração, eu e você parecemos loucos construindo uma igreja que para muitos não faz sentido. Mas eu e você fomos chamados. Nós somos como a ordem foi dada a Jesus, para Jesus construir a igreja. A ordem foi dada a Noé. Noé chamou os filhos para ajudá-lo. Jesus nos chamou para ajudá-lo. Quem quer ajudar Jesus a construir a sua igreja aqui nessa terra? Quantos querem ajudar Jesus a levar a sua igreja aqui nessa terra? Irmãos, só serão salvas as pessoas que entrarem nas portas da igreja. Não porta desta igreja, deste prédio da Assembleia, da Batista, da Quadrangular, da Retangular, da Oval, da Triangular. Não é nenhuma placa de igreja, nenhum nome de igreja que salva. Mas aqueles que entrarem na igreja invisível. A igreja invisível do Senhor. E como alguém faz para entrar na igreja invisível? Arrependa-se dos seus pecados, como João Batista pregou. Arrependei-vos, como Jesus começou o ministério pregando, arrependei-vos. Aqueles que se arrependem de seus pecados, entregam as suas vidas a Deus, podem entrar na arca, podem entrar na igreja invisível. Irmãos, nós colocamos aqui o nome de uma igreja, há outras igrejas. Esquece isso é o nome da comunidade, porque nós temos um estilo, temos uma cultura, mas é o seguinte, a igreja de Jesus, ela é invisível, e só entra pelas portas da igreja invisível quem realmente entregar a sua vida por completo nas mãos de Jesus Cristo. Irmãos, este evangelho foi pregado desde 2000 anos atrás, está a ser pregado, irmãos, e este evangelho continuará a ser pregado até a volta do Senhor. Não nos iludamos. Este evangelho continuará a ser pregado. Agora, vamos ver as similaridades com a construção da arca. Enquanto a gente constrói a igreja, algumas pessoas falam assim, esses crentes pensam que eles ouvem de Deus. Esses crentes são doidos. Eles pensam que ouviram de Deus. Aí está Noé lá com o caderninho dele, com o livrinho dele, do modelo da arca, né? Deus deu um modelo para Noé, ele teve que anotar, sim ou não? Ou ele ia memorizar todos os detalhes? Ele tinha aquilo, de alguma maneira ele tinha aquilo. Agora eu e você temos o nosso caderninho, o nosso modelo, está onde? Em Atos dos Apóstolos, está ali na Bíblia, o modelo da arca, o modelo da igreja. Está nos evangelhos, está nos Atos dos Apóstolos, está nas epístolas. Nós temos aqui o modelo para construir a arca de Jesus. Aí nós olhamos para o modelo e tentamos construir. Nós fazemos grupos de vida, nós fazemos ministérios, nós fazemos culto na igreja. Aí as pessoas pensam assim, esse povo é louco, porque eles acreditam no Deus que eles não veem. Sabia que há pessoas que entram aqui na igreja e vê a gente com a mão erguida, a mão levantada assim para adorar Jesus, e elas já olharam assim? Algumas pessoas, interessante, pensam assim, esse povo deve ser louco, porque eles servem um Deus que eles não veem, eles seguem um modelo de um livro, e eles estão construindo algo que para mim não faz sentido. Assim como a arca de Noé não fazia sentido até o dia que choveu. A igreja não fará sentido para muitos até o dia que Jesus vier. Só que tentaram desanimar Noé. A família tentou
desanimar Noé. Alguém já teve família? Tentar desanimar? Os amigos já tentaram dissuadir Noé. Os vizinhos tentaram dissuadir Noé. Toda a gente tentou dissuadir Noé. Noé, vai fazer outra coisa. Mas sabe quando Deus coloca algo no seu coração? Noé tinha uma fé, irmãos, incrível. Que homem admirável. O homem estava a construir algo que ninguém sabia, que ninguém entendia, que ninguém concordava. Ele gastou o dia, o dinheiro, os dias dele, o tempo dele, a vida dele para construir aquilo. Uma outra coisa, mas Noé foi fiel ao modelo. Noé não fez nenhuma madeira do tamanho maior ou menor do que o que Deus instruiu. Eu e você, na construção da igreja, temos que ser fiéis ao livro de Atos, ao exemplo da palavra. Sabe, irmãos, outras similaridades. É interessante que Noé teve que esperar. Noé teve que construir, não tinha sinais, mas quando ele terminou de fazer a arca, quando ele obedeceu a Deus em relação aos animais, e agora é só uma brincadeira, na arca de Jesus, ele quer também toda espécie de animais. Porque a Bíblia diz que chega no céu, sabe quem chega no céu? Povos de todas as tribos, línguas e nações, toda espécie entra na arca. Japonês pode entrar na arca? Coreano pode entrar na arca? Brasileiro pode entrar na arca? Quem pode entrar na arca? Povos de todas as tribos, línguas e nações. Podem entrar. A arca é para todos aqueles que não querem mais a corrupção deste mundo. Irmãos, mas não está fácil construir a arca, e não está ser fácil colocar gente dentro da arca, e nem sempre é fácil. O mais difícil é tirar as pessoas da corrupção do mundo. Vou dizer novamente. O mais difícil é tirar as pessoas da corrupção do mundo. Porque a corrupção do mundo é tentadora, é atraente. O mundo continua a brilhar, porque o mundo oferece coisas de prazer, de deleite. E essas coisas concorrem, de alguma maneira, contra a fé. Deus quer que o seu povo tenha alegria, entende? Deus quer que o seu povo seja abundante. Jesus disse, eu vim para que tenha vida abundante, amém? Deus quer que o seu povo seja forte, alegre, próspero, abundante, tenha prazer, amém, amém? Mas Deus estabeleceu o quê? Limites. E nós estamos a viver numa geração que está neste momento agora a fazer o quê? A quebrar os limites e a fazer testes. A sociedade agora, a nossa sociedade, em todos os lugares, Europa era o lugar mais forte, mas eu já receio que já não seja o lugar mais forte. Mas a partir daqui da Europa, da pós-modernidade, há um intento muito claro para desconstruir a cultura, todas as raízes que nós temos. Há um intento maligno para desconstruir a nossa cultura judaico-cristã. A origem, a raiz da cultura que nós celebramos hoje, do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver, das nossas regras de vida, foram baseadas na cultura judaica, depois com a influência cristã, judaico-cristã. O mundo hoje quer passar a seguinte informação através da pós-modernidade. Não há uma verdade. A partir do momento que não há uma verdade referencial, e para nós a verdade referencial é Deus. Certa vez, o próprio Pilatos ficou interessado nesse conceito de verdade. Quando Jesus estava a ser condenado, Jesus falou sobre a verdade a Pilatos. E Pilatos disse assim, o que é a verdade? O mundo sempre questionou a questão de uma verdade referencial, de uma verdade absoluta. E nós entendemos o seguinte, há uma verdade referencial, há uma verdade absoluta. Não quer dizer que a nossa prática de vida como cristão está 100% alinhada com esta verdade. Nem sempre. As igrejas, às vezes, criam regras, as igrejas criam hábitos, criam costumes que nem sempre estão alinhados com a verdade referencial. Mas no que se refere às coisas principais da vida, nós temos que entender que nós temos que seguir uma verdade. E há um processo de desconstrução na sociedade dessa verdade. Ao ponto em que o que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo.
E agora, isto deu asas para que as pessoas possam ser o que elas quiserem ser. Então, hoje, todo mundo pode ser o que quiser ser. E então, há uma loucura desenfreada em que, quando alguém diz assim, eu quero ter um casamento normal, marido, mulher e filhos, essa pessoa já é retrógrada. E essa desconstrução da cultura judaico-cristã passa por muitas áreas. E a gente percebe isso nas escolas, dos nossos filhos, a gente percebe isso nas universidades, a gente percebe isso até em toda a legislação do Estado e todas as coisas. Estamos a viver numa época em que está a autenticar aquilo que as loucuras que as pessoas estão a aceitar, está sendo tudo autenticado, assinado embaixo, pode ser, pode fazer. A partir do momento que não há uma referência, as pessoas podem escolher ser o que elas querem ser. E a gente já vê até algumas brincadeiras, né? Agora, há algo novo, né? Não sei se vocês já viram, há algo novo que é a transidade. A transidade é um dos mais novos, das coisas novas, que é a pessoa pode escolher a idade que ela tem. Tipo assim, eu não me acho que eu tenho esta idade, eu tenho uma outra idade. Ou seja, assim, um adolescente pode ser um adulto e um adulto pode ser uma criança. E eu também queria mudar, mas se eu quisesse mudar, eu acho que eu sou rico no corpo de um pobre. Eu acho que eu nasci no corpo errado. É porque eu gosto de gastar como se fosse rico. Então, eu descobri que eu nasci rico, mas eu estou no corpo errado, na vida errada. Vou brincar. Irmãos, essas coisas só levando também para brincadeira, né? Mas é assim, a questão é, talvez eu e você que estamos com Jesus há mais tempo, quem está com Jesus há mais tempo, a gente não se deixa enganar por essas novas ideologias. Mas a geração nova se deixa. E os nossos filhos, talvez ainda, os pais que ainda não trazem os filhos para se fortalecerem na igreja, os filhos estão vulneráveis. Entram para o secundário ou para a universidade. E é assim, irmãos, o nosso mundo caminha para os dias de Noé. E cada pessoa vai ter que decidir o que ela vai fazer. Hebreus 12:1. Portanto, também nós... Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né, os heróis da fé que morreram, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é o tema da mensagem? Permaneça fiel em tempos difíceis. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Agora, Mateus, último texto para a gente terminar, Mateus 24:13. Queridos irmãos, Mateus 24:13. Jesus fala sobre as dificuldades que viriam no mundo no final. O tema da nossa mensagem é: permaneça fiel a Deus em tempos difíceis. Permaneça fiel em tempos difíceis. Jesus, falando no sermão profético, falou ali para os discípulos que no final dos tempos haveria coisas terríveis. Mas Jesus diz assim agora, olha: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Eu não sei se você quer continuar dentro da arca. O desafio de Noé era tentar tirar alguém da corrupção. Hoje o nosso desafio é tentar tirar alguém da corrupção, colocar dentro da arca, mas ainda a gente tem um novo desafio, tem gente querendo sair da arca. Aquele que perseverar até o fim será? Vamos ficar de pé enquanto os irmãos do louvor sobem. Verso agora 14. Irmãos, mas antes que venha o fim, o que vai acontecer? O texto? Cadê o texto? Mateus 24:14.
Oh, glória a Deus. Antes de terminar, irmãos, olha aqui. E será pregado este evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Que você precisa deixar os seus pecados, receber Jesus como Salvador e entrar na igreja. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as... Então virá o fim. Irmãos, eu li no auge da pandemia, no confinamento, toda gente dentro de casa presa. O segundo ou terceiro domingo do confinamento, acho que foi o segundo domingo do confinamento. 3 bilhões de pessoas ouviram o evangelho pelos meios digitais. Toda gente dentro de casa, toda gente transmitiu alguma coisa, alguma mensagem bíblica, alguma coisa. 3 bilhões de pessoas no domingo ouviram o evangelho pelos meios digitais. Antigamente era muito difícil o evangelho chegar numa etnia. Antigamente, para o evangelho chegar numa etnia, uma agência missionária tinha que levar 5 anos para ensinar a língua, para formar aquele missionário e colocá-lo lá. Depois ele tinha que aprender a língua para escrever a Bíblia naquela língua. Hoje em dia, você sabia que há tribos no meio da Amazônia. No meio da Amazônia, há tribos que há pessoas lá que já têm isto. E que sem querer, aparece ali o evangelho. E o Elon Musk chegou lá agora na Amazônia e disse: toda a Amazônia vai ter internet de graça por meu satélite. Todos os índios têm internet de graça. Uau! O mundo inteiro. Este evangelho, coloque de novo o versículo 14. Este evangelho será pregado por todo o mundo. Irmãos, nunca esteve tão perto a vinda do Senhor. Alguém pode dizer assim: mas eu acho que não é aqui na minha geração. Talvez você já tenha 70 anos e pense assim: não é na minha geração. Então deixa eu te dar uma notícia. Se Jesus não vier enquanto você estiver vivo, deixa eu te dar uma boa notícia. Se Jesus não vier enquanto você estiver vivo, você vai... Não é Jesus que vai voltar, é você que vai voltar para Ele. Espero que seja para Ele. Então tem gente que fala assim: eu vou relaxar, eu vou viver de qualquer maneira, porque acho que Jesus não está perto de voltar. Jesus não está perto de voltar, pode ser qualquer hora. Mas você voltar para Ele também pode ser qualquer hora. E você está pronto? Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu peito. Você está pronto? Se Jesus voltar, ou se você voltar, você está pronto? Comece a orar e consagrar a sua vida ao Senhor. Só um momentinho. Comece a orar e consagrar. Aleluia.